A Rádio Atlan apresenta Filosofadas Musicais. Autoconhecimento fazendo arte. Apresentação: Renata Prato. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Atlan, que nos ouve a qualquer hora, de qualquer lugar. Este é o programa Filosofadas Musicais, autoconhecimento fazendo arte. Eu sou Renata Prado e estarei com vocês nas ondas do ar, do mar e da vida. Para quem quiser me conhecer um pouco mais, no site da rádio tem um breve resumo de quem sou e no canal coisasdavida.filosofando vocês podem conhecer mais a fundo a minha história pessoal, meu caminho de despertar pessoal e espiritual, as escolas por onde passei, as fontes de onde bebi e tudo mais que me compõe. Hoje vamos filosofar a letra da música Camalear, canção gravada pela banda O Teatro Mágico, com participação de Pedro Salomão de Prosdócime, que é um dos compositores em parceria com o também compositor Fernando Eduardo Silva Anitelli. Antes de ouvirmos a música e filosofarmos a letra, eu gostaria de passar uma ideia geral sobre o conteúdo dela. É uma das letras que, para mim, mais falam de autoconhecimento e de despertar para quem se é e para quem não se é. Na letra, os compositores deixam claro que falam da perspectiva de alguém que está olhando para dentro, olhando para si, se autodescobrindo, se auto-identificando e também se autodesconstruindo, se autodesidentificando. A reflexão desta letra nos convida a entender um processo simples de olhar para si mesmo num espelho, buscando voltar-se para si, buscando seu próprio reflexo, passando por caminhos de se desconhecer para se reconhecer. Quando falamos de despertar, consideramos que existem vários tipos de despertares ao longo da vida, e um deles é o despertar para si mesmo. E todos nós passamos por esse despertar, querendo ou não, porque aí consiste o nosso processo de construir identificação conosco, com o mundo e a sociedade, para em algum momento desconstruirmos essa identificação cheia de contaminações dos outros, para então reconstruirmos uma identidade própria. E não é isso nada mais do que um processo de autoconhecimento e amadurecimento? Muitos caminhos são válidos nesse processo e não há fórmulas mágicas nem coletivas. Cada um de nós descobre-se formatado por identidades que não nos identificam em algum momento da vida. E a partir daí, vamos buscar ferramentas que nos ajudem a desconstruir o que nós não somos, para que haja em nós espaços vazios para reconstruirmos o que somos, para deixarmos de ser o que os outros nos fizeram ser, para passarmos a ser o que nós mesmos queremos ser, devemos ser e desejamos ser. Inclusive, nesse processo, sempre acabamos descobrindo que nós não somos, mas na verdade estamos sendo, porque somos mutáveis, somos moldáveis, transformáveis, de acordo com cada etapa da existência e em conformidade com as verdades que validamos para nós mesmos dentro delas. Alguns dos caminhos e ferramentas comuns ofertados para nós nessa vida são terapias comportamentais cognitivas, análises psicanalíticas, terapias alternativas, integrativas e holísticas, processos de meditações, de relaxamentos, guiados ou não, às vezes intuitivos,
yogas de diversas linhas e pranayamas, que são exercícios respiratórios, um tipo de yoga respiratória dentro das linhas de yoga que a gente conhece. Tem o shiatsu, a musicoterapia, o reiki, a cromoterapia, a apometria e tantas outras modalidades de ferramentas e de recursos que promovem autoconhecimento. E no final, o propósito de promover esse autoconhecimento se justifica em uma necessidade do nosso ser, da nossa essência, da nossa intimidade, em gerar autocontrole, autolimpeza mental, emocional, espiritual, autogestão das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, autoobservação, autoanálise, autotransformação. No final, tudo isso culmina num único auto, a autonomia sobre si. A música fala de alguém que se espelha em si mesmo, no próprio reflexo e no reflexo de si diante dos outros. Também fala da descoberta do quanto somos feitos inicialmente de verdades que não são nossas, de construções que fizeram em nós. E nesse processo, quantas vezes nos espelhamentos aos quais a vida nos expõe e nos impõe, vemos a nós mesmos refletidos nos atos alheios. Daí temos reflexões filosóficas em frases de impacto que ilustram isso muito bem. Por exemplo, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Ou ainda, como culpar o vento pela desordem feita se fui eu que esqueci as janelas abertas? São frases atribuídas a Freud, e eu não sei se foi ele mesmo quem disse, mas se ele não disse, deveria ter dito. Afinal, em ambas as frases, identificamos a nossa responsabilidade em tudo que nos ocorre na vida e a nossa responsabilidade, sobretudo, a respeito de como nós agimos e reagimos diante daquilo que ocorreu. O outro é só uma ferramenta da vida para nos fazer enxergar a nós mesmos. No final, tudo é sobre nós. Na nossa primeira infância, somos formados pelos outros. O pessoal do marketing tem um conceito que chama o conceito dos 5 P's, que significam produto, preço, promoção, praça e pessoas. E outro dia eu vi um desses gurus aí da internet fazendo uma desvirtuação desse conceito dos 5 P's, que eu achei uma sacada espetacular. Ele disse o seguinte, que nós somos formados pelos nossos 5 P's da vida. E que esses 5 P's são determinantes na formação e na condução e no reforço das nossas crenças e pseudo-verdades, na maioria das vezes, que são nossos elementos limitantes por toda a vida, do momento em que elas são implantadas, impostas e construídas em nós como se fossem nossas, e nós acreditamos nisso, e nós só vamos nos aperceber de que implantaram isso em nós e de que isso não é nosso no momento em que nós começamos a olhar para nós mesmos, a fazer os nossos processos de autoconhecimento e a nos limparmos do joio para separarmos o trigo. E é interessante porque nesse desvirtuamento que ele fez, os 5 P's ficaram assim, os 5 P's daqueles que constroem pseudo-verdades e crenças limitantes em nós.
que são pais, padres, professores, políticos e patrões. Eu achei esse desvirtuamento uma sacada espetacular. Uma grande perspicácia nesse trocadilho que demonstra realmente de onde vêm as nossas primeiras bases de verdades ditas absolutas, com as quais vamos romper em algum momento do nosso processo de nos autoconhecer para amadurecer. A música de hoje nos traz todo esse pacote de reflexões. Vamos fazer uma leitura dela? De tanto me adaptar, me perdi de onde venho. De tanto me camalear, já não sei que cor eu tenho. De tanto me negar, me desapareci. De tanto me adequar, perdi a identidade. Mirando madrugar, acertei o fim da tarde. Tentando me atentar, me distraí de mim. Preciso dos meus vícios me despir. Ainda tem muito de mim para dar. Se o espelho não reflete mais quem sou, refaço-me para recomeçar. Essa música, na gravação da banda O Teatro Mágico, com a participação do Pedro Salomão, ela se repete algumas vezes e tem um trechinho muito legal em que eles declamam um poema, que é o seguinte: dos cascos refaço vitral, dos cascalhos catedral, alicerce forte, raiz suporte norte, grão de giz, sol, luz e linha, costurando retalho em retalho, revelando atalho na travessia. Sendo cada dia mais profundo, feito paz nos quintais do mundo. Refaço-me para recomeçar. Espetacular as reflexões que estão contidas nessa letra e nesse poema. Elas demonstram com muita clareza um processo de autoconhecimento em plena aplicação do ser nele mesmo. Eu estava lembrando de exemplos, que eu poderia dar a respeito dessas crenças que geralmente são plantadas em nós. E eu me lembrei de duas situações que eu vou resumir e relatar aqui para vocês. Quando criança, a minha mãe, a minha família, num contexto geral, tem uma crentinha, acho que alguns ainda têm até hoje, uma crença arraigadíssima, enraizadíssima, de que beber ou comer leite com manga faz mal, gera indigestão e pode chegar a matar. E que tomar banho depois de uma refeição também pode levar a uma indigestão, a uma congestão e chegar a matar. E eu lembro que para desconstruir duas pseudo-verdades tão bobinhas como essas, mas que foram impostas a mim como um comportamento de vida ao longo de toda a minha primeira infância, ao longo da minha adolescência, e que só depois da minha fase de adolescência, percebendo no convívio social fora do meu núcleo familiar, o quanto essas pseudo-verdades eram só pseudos, e não verdades, o processo de romper com isso passou por caminhos extremamente profundos em mim. Por quê? Porque por detrás dessas crenças limitantes bobinhas, de um comportamento, de uma rotina diária de vida, existia uma outra crença, muito maior, muito mais forte, muito mais arraigada e enraizada. A crença e o medo do adoecer e do morrer. Como que a gente passa por comportamentos limitantes e como que a gente se deixa limitar ao longo da vida por esse tipo de crença,
que vai se enraizando e se aprofundando em nós a partir de coisas bobas e simples do dia a dia. Vamos fazer um pequeno intervalo, ouvir a música na sua gravação apresentada pelo Teatro Mágico e pelo Pedro, e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Filosofadas Musicais, Autoconhecimento Fazendo Arte, com Renata Prado. Então, vamos continuar nas conclusões a respeito dos exemplos que eu citei no bloco anterior. A crença de nunca beber e comer manga com leite me limitou a tal ponto que eu cheguei a me negar de tomar uma vitamina numa ocasião em que uma pessoa simples e humilde, querendo me agradar, me ofereceu de lanche essa vitamina que era a única coisa que ela tinha para oferecer naquele momento. Vejam bem como que uma crença limitante nos faz chegar a ser deseducados, ingratos, deselegantes com pessoas que estão de coração aberto, nos ofertando o seu melhor naquele momento. E nós, movidos por medos infundados, construídos em cima de crenças infundadas, acabamos nos negando a receber de coração aberto aquilo que está sendo ofertado a nós de coração aberto. Eu cheguei ao cúmulo de passar por essa experiência antes de perceber o absurdo que era sustentar essa crença em mim. Na questão do tomar banho, após as refeições, eu já me vi deixando de ir em compromissos de convívio social, em algum evento social, que era alguma coisa que eu queria muito ir, que eu teria me divertido muito, eu teria aprendido muito, teria me agregado valor. E eu deixei de ir porque eu tinha acabado de fazer alguma refeição, precisava fazer a minha produção para ir para aquele evento e só poderia fazer isso se eu primeiro tomasse banho. E aí a crença tão absurdamente limitadora de que se eu tomasse banho eu morreria, passaria mal e poderia inclusive chegar a óbito, morrer, fizeram com que eu deixasse de sair de casa, de me produzir, de tomar um banho, de me arrumar para ir para determinados eventos, para ir para determinadas ocasiões sociais, simplesmente porque eu não tinha a coragem de tomar banho em menos de 2 horas depois de ter almoçado ou jantado. Olha o cúmulo do absurdo que isso representa. São crenças ridículas que, enraizadas em nós, chegam a tomar determinadas proporções que o âmbito do limitante que a gente coloca aqui está justamente em serem crenças que começam a determinar o nosso padrão de comportamento, que começam a determinar o que a gente pode ou não fazer, o que a gente deve ou não fazer, o que a gente vai usufruir da liberdade ou não de fazer. Para mim, hoje, olhar para essas experiências ridículas, fundamentadas em crenças ridículas, em atitudes insanas, que provavelmente fizeram as pessoas me olhar e provavelmente não entender qual que era a lógica na qual eu estava fundamentada, e provavelmente elas devem ter me julgado naquele momento como ridículas, porque hoje eu me autoanaliso, me autoavalio, me observo em retrospectiva sobre quem eu era e as crenças que me moviam e que me limitavam, e eu acho esse contexto muito ridículo. Mas é interessante da gente compartilhar, porque às vezes uma coisa boba, ridícula, que
que hoje é uma lição para mim, é um aprendizado para mim, é uma reflexão para mim de como eu era e de tudo que eu aprendi a deixar de ser para me tornar hoje alguém mais livre, mais autônoma, com mais senso crítico, com mais bom senso a respeito das minhas escolhas, das minhas decisões, das minhas posturas, dos meus posicionamentos diante da vida e dos fatos que a vida me traz. Isso tudo acaba servindo de alguma forma como um estímulo para que as pessoas observem nas próprias vidas se elas também não estão tendo algum tipo de padrão que é tão ridículo quanto esses que eu citei e que às vezes para elas é uma grande verdade, que na verdade é só uma pseudo-verdade e que na verdade deveria ser desconstruído. Foi muita verdade numa frase só, né, gente? Bom, enfim, claro que vale e é importante a gente também ressaltar, a gente também dizer que é óbvio que pode sim, em algum momento, em algum contexto da vida da minha família, em algum contexto da vida de todo mundo, em algum contexto social, algum dia ter acontecido de alguma pessoa ter passado realmente mal porque comeu manga com leite. E às vezes esse passar mal pode sim, algum dia, ter chegado ao ponto de chegar a um óbito. Assim como a história do nadar depois do almoço, nadar depois do jantar, ou tomar banho depois das refeições principais, depois de uma refeição pesada, comer uma feijoada, um feijão tropeiro mineiro e foi fazer atividade física na água e se movimentou muito e aquilo gerou um mal-estar, que gerou uma congestão ou que gerou um afogamento, enfim, é óbvio que a gente sabe e a gente considera que existem casos pontuais em que talvez essas tenham sido as motivações de um mal-estar que acabou culminando em um óbito. Mas o nosso discernimento tem que ser capaz de nos fazer perceber e compreender que isso é um fato pontual. Poderia ter acontecido com uma vitamina de banana com leite, poderia ter acontecido com um suco de maçã, com um suco de laranja, poderia ter acontecido, igual eu falei, com uma feijoada ou um tropeiro, né? Em seguida, algum exercício na água que demandou uma movimentação muito grande. Ou seja, o nosso discernimento tem que ser capaz de compreender e de filtrar das informações e dos fatos que existe um pacote de outras variáveis que vão fazer com que aquele contexto culmine num mal-estar, num adoecimento, numa cãibra, num afogamento, numa situação qualquer que pode chegar a um extremo de um óbito. Mas é óbvio que transformar em uma regra geral, em um padrão fixado, adotado, enraizado em nós como uma verdade absoluta de que é a manga com leite, de que foi o banho depois do almoço, aí vamos combinar que a gente está colocando nesse fator um peso de uma verdade muito fora da lógica para ser uma regra absoluta, verdadeira, real, concreta, com quase valor de lei para todo mundo. Então, que fique aí essa reflexão para a gente. E uma curiosidade, acabou que um tempo depois de ter desconstruído essa crença da manga com leite, vendo um documentário que eu não vou lembrar onde foi e nem de quem era o documentário, mas era um documentário histórico falando sobre contextos da escravidão.
E depois eu acabei vendo alguma coisa do Mário Sérgio Cortella falando sobre essas crendices populares que acabaram virando crenças e verdades sociais, que acabaram sendo incorporadas no comportamento humano, e ele estava, se não me engano, num programa popularíssimo, né? Era num Domingão do Faustão, falando e desmistificando e desmitificando esse tipo de crença. E aí ele comentou, e eu já tinha visto no documentário também, que essas crenças alimentares de associar frutas com leite como um elemento que fazia mal, ela tem origem no período da escravidão, porque os donos de fazendas, senhores de escravos, usavam isso como uma técnica de impor medo aos seus escravos, para que eles não consumissem as frutas colhidas da produção daquela fazenda e nem bebessem do leite retirado da produção do gado daquela fazenda. Ou seja, existe por trás dessa crença uma cultura mesquinha, cruel, maldosa, hedionda, de um período do qual a gente deveria se envergonhar, a respeito do qual a humanidade precisa se redimir, nessa relação de senhores e escravos, que, como se não bastasse o próprio processo da escravidão em si ser extremamente hediondo, cruel e abominável, eles ainda implantavam na mentalidade das pessoas negras medos fundamentados em mentiras, em lorotas, em conversas e culturas que atendiam interesses pessoais, que atendiam a necessidade deles de impedir que as pessoas, no conceito deles, roubassem as frutas para se alimentar, roubasse do leite para se alimentar. Da parte do banho após as refeições, eu nunca vi nenhum contexto, nenhuma fala, nenhum documentário explicando de onde viria essa origem. Se alguém souber e tiver a oportunidade de compartilhar conosco, fica aí uma proposta de interação do público com a gente. Se alguém conhecer, se alguém souber de onde vem a origem dessa crença de que não se pode tomar banho após uma refeição, porque ela também, até dentro do meu contexto familiar, ela era aplicada como uma regra, como uma verdade, como uma lei. Então, era proibido tomar banho depois de uma refeição, sem aguardar 2 horas. Talvez isso tenha uma lógica no funcionamento biológico. Quem sabe alguma pessoa aí da área da saúde, da área médica, possa contribuir conosco com alguma informação científica, com alguma informação fundamentada do porquê disso. Mas na minha família, na minha educação, na minha cultura, isso veio sem fundamento, sem conhecimento, veio do fruto de uma ignorância, entre aspas aí, no sentido de ignorar, de desconhecer, de não saber. Porque era uma cultura passada de geração em geração. Quando eu questionava a minha mãe, né? Quando eu era criança, eu era muito perguntadeira, muito questionadeira e muito questionadora. E isso se refletiu durante toda a minha adolescência, durante toda a minha vida, e é assim até hoje. As pessoas que convivem comigo sabem o tanto que eu sou perguntadeira. E quando eu questionava a minha mãe a respeito dessas questões, ela sempre justificava isso em
gerações passadas, dizendo que os pais dela ensinaram isso para ela, os pais dos pais dela ensinaram isso para eles, e que isso era uma cultura da família e que eu não estava autorizada a me expor ao risco de confrontar isso. Era como se ela, por amor e por cuidado a mim, quisesse dizer assim, que eu não deveria confrontar essa verdade, me expondo ao risco de provar se era verdade ou não. Enfim, vamos fazer mais um breve intervalo e na volta vamos fazer a interpretação, as nossas filosofadas, parte a parte, frase a frase, em cima da letra da música. Voltamos já, fica aí comigo. Olá, voltamos para o nosso último bloco do programa Filosofadas Musicais, Autoconhecimento Fazendo Arte, com Renata Prado. Que bom que vocês estão aqui comigo e vamos finalizar esse último bloco fazendo uma interpretação filosofada a respeito de frase por frase da música. Vamos dar uma aprofundada, vamos refletir juntos a respeito do que está nas entrelinhas do que está sendo falado em cada frase. Então vamos lá. De tanto me adaptar, me perdi de onde venho. Aprofundando nessa reflexão, nos nossos processos de autoconhecimento, de se auto-observar, de se autoavaliar, de começar a perceber o que é nosso e o que não é, quantas vezes a gente vai percebendo as vozes que tem dentro das nossas mentes. Vou dar um exemplo prático disso. Quando eu comecei o meu processo de meditação, a proposta da meditação na minha vida era para paralisar o pensamento, era para criar na minha mente pequenos espaços vazios. E eu comecei o meu processo de meditação junto com o meu processo de yoga respiratória, dos pranayamas. E eu comecei com bem pouquinho tempo. Então eu fazia a respiração de 4 tempos. Inspirava contando até 4, retinha, segurava contando até 4, soltava contando até 4 e segurava contando até 4 e iniciava o ciclo de novo. E eu fazia isso por 7 ciclos, era o que eu dava conta no começo. Então, nem sei em tempo quanto tempo isso durava, mas era bem rapidinho. Eu comecei a fazer essas atividades em 2019, por aí, virada de 2018 para 2019. E aí, com o passar do tempo, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu sou muito disciplinada e eu vou a fundo, eu quero saber, eu quero ir assim, o mais profundo que eu conseguir, porque eu quero saber qual que é o resultado que aquilo vai me trazer em termos práticos. Então, eu fazia algumas meditações guiadas, alguns relaxamentos guiados, e eu fazia as meditações, também, meditação às vezes guiada, às vezes não, relaxamento às vezes guiado, às vezes não, e durante a meditação e o relaxamento ou separadamente, eu fazia os ciclos respiratórios de 4 tempos. E com o passar da prática, eu fui percebendo 2 coisas. Primeiro, que o próprio corpo, o próprio organismo pedia um aumento da contagem. Então eu comecei a fazer com 4 tempos e depois eu acabei fazendo com 4 ciclos de 5, depois 4 tempos de 6. Eu consegui chegar com isso até lá pelo 15, 16 em cada tempo.
E eu conseguia, no começo, fazer no máximo 7 ciclos de 4 tempos. Então, eu fazia o ciclo 7 vezes. E aí, isso também foi se expandindo, de chegar a um ponto que eu fazia dentro do ônibus, indo para o trabalho e voltando do trabalho. Com um detalhe, eu moro no interior do Espírito Santo e eu trabalhava na capital. E aí, o que acontece? Eu ia de ônibus e voltava de ônibus, e o tempo, por conta de trânsito e tudo mais, dava em torno de 2 horas, 2 horas e meia. O dia que o trânsito estava caótico, dava 3 horas. Ou seja, em 2019, eu não conseguia fazer no máximo 7 vezes um ciclo de 4 tempos. Em 2021 para 22, eu estava fazendo 2 horas e meia. 2 horas e meia para ir e para voltar. E o que eu percebi? Inúmeros fatores, inúmeros reflexos, inúmeros resultados desse processo aconteceram em mim. Mas o que eu queria trazer para cá hoje, que vai entrar na reflexão dessa primeira frase, é um pequeno detalhe, que é o detalhe dos espaços vazios que foram sendo criados em mim. E esses espaços vazios foram exatamente os fatores, os resultados de toda essa prática que começaram a me permitir a identificar o que era meu e o que não era meu. Os pensamentos e as falas da minha mãe impondo padrões e regras e normas e princípios e valores e leis dentro de mim na primeira infância e depois na adolescência e depois ao longo da vida. E aí vale para todos os P's que a gente falou, né? Eu comecei a identificar tudo isso dentro do meu processo do pensar. E comecei a identificar como que esse meu processo do pensar refletia nas minhas atitudes e nas minhas falas. Então, eu comecei a usar esses espaços vazios para fazer uma limpeza, para fazer pequenos filtros de identificar o que era meu e o que era dos outros. E quando chegava no que era dos outros, de identificar o que era de quem, o que era da minha mãe, o que era da família, da nossa família no contexto geral, o que era dos padres e dos religiosos e dos líderes religiosos a quem eu dei importância e significância ao longo da minha vida, dos patrões que eu tive, dos professores que eu tive, dos políticos nos quais eu acreditei, de todos os outros seres sociais, de todas as relações que eu vivi ao longo da vida toda, eu comecei então a colocar cada um no seu quadrado. E quando a gente faz isso, aí a gente vai perceber o que está proposto nessa primeira frase. De tanto me adaptar, me perdi de onde venho. A gente se perde de si mesmo, a gente se perde das próprias raízes. Porque o que acontece? Quando a gente faz esse processo que eu relatei agora, a gente não joga tudo fora, mas a gente separa, como eu já disse, o joio do trigo. Então, teve muita coisa que eu identifiquei e que eu percebi que me fazia mal,
que era nocivo, que era pernicioso, que me limitava, que determinava um comportamento, um padrão, uma regra, uma norma, uma lei na minha existência, que estava tirando de mim muitas oportunidades. Oportunidade de aprender, oportunidade de conviver, oportunidade de experienciar, que estavam me aprisionando em grilhões de preconceitos, que estava me aprisionando em grilhões de inabilidades, de medos, de dificuldades. Então, para esse pacotão nocivo e pernicioso, eu destinei o lixo. Eu fui desconstruindo essas crenças através das ferramentas de autoconhecimento, de autolimpeza, me tratando e me curando desses processos nocivos e perniciosos enraizados em mim, e fui reciclando, jogando isso para o lixo e depois ressignificando isso, porque a ressignificação é o processo final de reciclar tudo isso, para dar até um fim útil a tudo isso. E aí teve muita coisa que eu retive, porque eram as coisas, as partes do que eu fui identificando que me faziam bem, que me eram saudáveis, que contribuíam para a minha sanidade física, mental, moral, ética, para os meus valores, para os meus princípios, para a minha filosofia e ideologia de vida, que me ajudavam a ter uma conduta e um posicionamento e uma postura na vida coerentes com quem eu era, na minha essência, e não com quem fizeram que eu fosse a partir de regras impostas e padrões impostos de fora para dentro de mim, goela abaixo em mim. Então, o processo do autoconhecimento, ele permite isso, e tudo isso te dá autocontrole, tudo isso te dá autonomia sobre si mesmo e sobre a gestão da sua própria vida, sobre como você age a respeito das coisas. Te tira da vida, da ação e da reatividade impulsiva, instintiva, animalizada, animalesca, grotesca, para te trazer para um segundo nível, para um segundo degrau, para um segundo patamar, que é o patamar da racionalidade, em que você primeiro pensa a sua ação e a sua reação para depois colocá-la em prática, seja na fala, seja na atitude, seja na escolha, seja na decisão. E tudo isso com um máximo grau, um excelente grau de consciência sobre as consequências e as responsabilidades que a gente deve assumir sobre todo esse processo, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente fala e sobre aquilo que a gente faz. Então, nessa frase de tanto me adaptar, me perdi de onde venho, tem toda essa gama, todo esse pacote de reflexões que a gente pode trazer para nós mesmos, no sentido de que quando nós adentramos com vontade, com dedicação, com disciplina, com coração aberto nas práticas dos processos e das ferramentas de autoconhecimento, o que a gente está fazendo é uma escolha por parar de nos adaptar ao que não é nosso, ao que nos faz mal, ao que nos é imposto, para começarmos a nos achar em nós mesmos, a nos achar nas nossas raízes, nas nossas essências, nas nossas profundidades, nas nossas profundezas, e começar a existir, a viver, a agir e reagir a partir de quem nós estamos. Por que estamos e não somos?
porque é um processo. Quem eu estou hoje, provavelmente, se eu refletir, se eu observar, se eu avaliar, se eu estudar, se eu interagir, se eu agregar em mim coisas novas e saudáveis de autoaprimoramento hoje, em quem eu estou hoje, amanhã eu estarei uma outra pessoa. Então, é um processo mutável, um processo que continua. Bom, a gente vai fazer mais alguns programas para falar frase por frase. É impossível nós esgotarmos uma única música com uma letra tão profunda, tão enriquecedora, com tantas reflexões num único programa. Então eu vou deixar aí esse gostinho de quero mais para todo mundo, agradecer a presença de todos, dizer para que vocês interajam com a Rádio Atlan, nos canais que a rádio possui, de pedir que vocês curtam o nosso trabalho, divulguem, prestigiem o nosso trabalho. Se tudo aquilo que vocês ouviram aqui calou no coração, calou na alma, falou na sua essência e contribuiu de alguma forma para a sua melhoria, para o seu bem-estar. Obrigada pela sua presença e até a próxima. A Rádio Atlan apresentou Filosofadas Musicais. Autoconhecimento fazendo arte. Apresentação: Renata Prato.